Sabia que agora você já pode comprar o seu PS4 ou PS5 com os melhores preços? Isso que você tá vendo por aqui são pessoas que já compraram na Forte Games e já estão aproveitando seus consoles depois deles terem chegado com toda a segurança. Os consoles chegam lacrados na sua casa em no máximo 5 dias e você nem paga o frete porque a loja te dá frete expresso de graça. E não precisa se preocupar, a Forte Games garante a segurança do seu produto e do seu dinheiro te dando a opção de pagar com o Mercado Pago. Ou seja, seu dinheiro só é liberado para a loja quando seu produto chega para você. Eu tô trazendo a Forte Games pro canal porque eles têm excelentes preços e o que eu gosto e confio, eu repasso para vocês. Lá você vai encontrar PS4, PS5, Xbox com preços excelentes e ainda vai ganhar mais desconto dependendo da forma de pagamento. Inclusive, todo o processo pode ser acompanhado usando o WhatsApp da loja. Você vai conversar com um atendente humano que vai te dizer até mesmo quando o seu produto foi postado e qual o código de postagem com uma foto. E digo mais, isso não é nenhum milagre. Como diferente de outras lojas, a Forte Games não precisa pagar nenhuma taxa para vender os produtos dela em outras plataformas como o Mercado Livre, por exemplo. Essa taxa acaba sendo abatida do valor total do produto para poder gerar valores ainda melhores para você. Não é mágica, é só preço justo. Então, sem perder tempo, essa finalmente é a hora de você comprar o seu videogame na Forte Games com os melhores preços. Link no comentário fixado e na descrição. Galera, é o seguinte, se a gente parar para reparar, a história de Devil May Cry 5 no PS4 em 60 FPS é no mínimo curiosa dependendo do ponto de vista, mas eu prefiro chamá-la de interessante. Interessantíssima, eu diria, na verdade. Esse foi um dos primeiros títulos a compor o catálogo da geração do PlayStation 5 e Xbox Series, mesmo sendo um jogo da geração passada. Aqui, a Capcom enfatizou elementos como Ray Tracing e uma maior performance como principais aprimoramentos para serem usados no poder da nova geração. Mas esse jogo é interessante de fato, porque a grande realidade é que a experiência na geração de origem já entrega resultados muito bons. Nesse período, a Capcom já tinha conquistado uma certa experiência com a RE Engine dela, que é o motor gráfico da casa que vem sustentando todos os jogos que ela produz. E todo esse domínio naturalmente iria gerar resultados muito bons, mesmo no PlayStation 4. Não dá pra dizer que a versão da nova geração não tem aprimoramentos, mas também não é como se versões como a do PS4 tivessem ficado obsoletas. Muito pelo contrário. Só que o verdadeiro elefante branco na sala são os 60 quadros por segundo. E considerando os próprios Resident Evil feitos nesse mesmo motor gráfico até o lançamento de Devil May Cry 5, dá pra ver que a Capcom fez um excelente trabalho com Devil May Cry por conseguir sustentar o jogo no PS4 com muito mais consistência nessa performance do que ela fez com Resident Evil, que já são jogos impressionantes. Em Resident Evil, os resultados já eram muito bons, mas as demandas de Devil May Cry são um pouco mais intensas, eu diria. E olhando para cenários como esses, a gente começa a entender por que trazer 60 quadros por segundo de forma superior aqui do que em Resident Evil é algo que chama a atenção no PlayStation 4. Quando olhamos para a saga no PlayStation 2 rodando nas clássicas TVs de tubo, de fato a gente não reparava nesse tipo de coisa, mas hoje em dia, com muito mais acesso à informação, a gente descobre que a trilogia no console de sexta geração da Sony rodava em 60 quadros por segundo também. E no primeiro momento o raciocínio é bem claro, obviamente, considerando todo o legado que Devil May Cry conseguiu construir. A impressão que ficou é que jogos desse gênero são melhor sucedidos em 60 quadros por segundo graças à responsividade dos controles, que fica melhor, assim como também graças à jogabilidade e animação dos personagens, que ficam muito mais fluidas. Só que aí nós vamos para a história da saga na geração do PlayStation 3 e vemos que ela começou chegando com o quarto game rodando em 60 quadros por segundo na MT Framework, que era o motor gráfico da Capcom até então, e depois o jogo seguinte mudou tudo isso. Pessoalmente, apesar de todo o hate, embora eu não ache que ele faça jus à história da franquia principal, ainda acho que DMC Devil May Cry é um jogo extremamente divertido. Mas, dentre as mudanças que ele trouxe, uma delas foi o estúdio que o desenvolveu, e isso acarretou em outras coisas novas para um jogo da franquia. O que aconteceu aqui é que a Capcom terceirizou esse jogo com a Ninja Theory, e longe da MT Framework como motor gráfico, o time construiu um novo game com a Unreal Engine 3. E a mudança de estúdio e de engine acarretaram em um jogo com uma performance em 30 quadros por segundo, ao invés de seguir o padrão que a Capcom tinha conseguido estabilizar no PlayStation 3. Isso não foi necessariamente um problema. Mesmo em 30 FPS, a Ninja Theory provou que dá para jogar um jogo de hack and slash que não rode em 60 quadros por segundo, desde que a jogabilidade seja tão imersiva quanto intuitiva, mas isso não desafiava o hardware como a Capcom gostava de fazer. Por isso, no PS4, a coisa fica muito mais interessante quando a gente chega na franquia com ele. Esse console não é conhecido por rodar jogos em 60 quadros por segundo. Na verdade, atingir os 60 FPS era uma promessa do PS4 Pro. Só que no fim das
contas, isso não importou de absolutamente nada. Seja no PS5, no PS4 Pro ou no PS4 Slim, a Capcom conseguiu trazer 60 quadros por segundo, e isso aconteceu com menos concessões do que todo mundo esperava que fosse acontecer. O jogo é deslumbrante e ainda assim consegue se manter muito bem nessa performance. Comparando com a saga Resident Evil depois do lançamento de Resident Evil 7 até o lançamento de Resident Evil 2 Remake, que foram os principais lançamentos usando a Unreal Engine até a chegada de Devil May Cry 5, a gente pode dizer que trazer os 60 FPS para a saga de Hack and Slash é mais difícil porque Devil May Cry é um jogo mais abrangente no sentido literal da palavra. Enquanto Resident Evil se passa em cenários muito menores e mais nichados, Devil May Cry 5 é um jogo muito mais amplo. Corremos em ambientes cheios de prédios colossais para chegar a um objetivo, atravessamos túneis gigantescos e acessamos áreas repletas de detalhes que estão totalmente dominadas pelos inimigos do jogo, com uma atmosfera completamente diferente do usual. Em outra esfera, Resident Evil coloca de 5 a 7 inimigos em tela por vez, já Devil May Cry 5 faz você perder as contas nesse sentido. E mesmo que ambos, cada um com a sua respectiva demanda, se foquem em 60 quadros por segundo, é Devil May Cry quem se sustenta melhor no que diz respeito à performance, mesmo que tenha uma demanda relativamente superior. Só que isso ainda pode assustar mais. Olhando para toda a franquia, esse é o jogo da saga que tem a maior responsabilidade gráfica. Mesmo que a gente esteja falando de um jogo que, diferente dos anteriores, foi feito para a geração do PS4 dessa vez, isso não muda o fato de que a idealização da estética gráfica dele aqui dá muito mais trabalho para o hardware do que as outras deram para os seus respectivos hardwares da época. Na primeira quadrilogia, por exemplo, apesar dos ambientes realistas, os personagens não seguiam um padrão realista também. Eles eram muito mais estilizados, por assim dizer. Já no DMC Devil May Cry, vemos que o jogo perambula um pouco mais pela parte artística do que pelo realismo também, e isso atinge não apenas os personagens, mas também os cenários. Isso não é demérito, obviamente, mas acaba inibindo o título de algumas responsabilidades quando diz respeito ao número de detalhes de um determinado ambiente, por exemplo. Ou seja, Devil May Cry 5 tem mais responsabilidades dessa vez, porque ele é por inteiro um jogo voltado para o fotorrealismo. E ele se comprometer com isso é que é o interessante, porque ainda precisamos lembrar que o foco dele são 60 quadros por segundo, independentemente da demanda gráfica. As texturas de fato são muito bonitas e a representação dos materiais funciona muito bem. É interessante olhar para ambientes em larga escala e mesmo assim ver como o concreto, por exemplo, é renderizado nos mínimos detalhes, principalmente quando os combates surtem algum tipo de efeito no cenário em que ele é presente. As batalhas contra inimigos colossais costumam trazer isso em evidência muito bem, porque geralmente eles costumam gerar bastante destrutibilidade nesse tipo de elemento. E é aí que você vê os detalhes de fato, eles tomam conta da tela, tudo entra em evidência. Aliás, os cenários internos não escapam disso e também se destacam nesse sentido. Mas sendo bem honesto com vocês, acho que a parte interna dos ambientes brinca mesmo com dois elementos que são fundamentais. Ela consegue valorizar esses dois elementos muito bem. O primeiro elemento é em demonstrar a física que foi aplicada até mesmo no menor dos objetos, permitindo destrutibilidade a eles e, claro, fazendo com que isso gere satisfação na gameplay, porque te permite destruir diversos elementos que estão presentes no cenário. E isso é muito importante para a imersão em um título de hack and slash. E o segundo é como esses cenários brincam com efeitos de luz. Eu poderia dizer que a iluminação indireta aqui, considerando as cores de objetos para poder influenciar no tom da luz ambiente, é realmente impressionante. A Capcom conseguiu criar um sistema por aqui em que um determinado objeto consegue conversar com a luz do ambiente e isso muda a tonalidade de cor que você vai encontrar em determinado cenário. Mas a grande verdade é que a Capcom sabe fazer isso desde o lançamento de Devil May Cry 4, que rodava num PlayStation 3. Ela sempre soube explorar o hardware que está usando. Por isso, quando o assunto é a iluminação, o que realmente se destaca é a qualidade dos feixes volumétricos nesse tipo de ambiente interno. Esses feixes costumam aparecer em diversos locais, mas nos ambientes internos é onde eles causam maior impacto quando você está jogando. Além da gente conseguir perceber melhor que eles estão em alta resolução sem nenhum tipo de artefato graças a esse tipo de ambiente menor que coloca tudo muito mais próximo da câmera, a gente também consegue notar que é o tipo de recurso transformador no local. Ele consegue deixar um simples cenário interno algo muito mais majestoso, por isso é importante ele ter surgido em alta qualidade. E acreditem, a Capcom não precisou diminuir o padrão de resolução por aqui para poder trazer todos esses elementos em um período que a gente chamava que era o fim da geração do PS4. O jogo roda em 1080p nativamente no PS4 base e consegue rodar em 60 quadros por segundo na maior parte do tempo. Por isso que fica o mistério, como? Como isso é possível em um hardware como esse? No meio de uma geração em que vimos diversos jogos que passaram
ficaram longe desses 60 quadros, como ela conseguiu segurar a performance de Devil May Cry com um padrão de qualidade tão alto? Eu diria que a resposta curta é RE Engine, mas a resposta curta não vai ser o suficiente para a gente tentar chegar a um denominador comum por aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é que desde sempre a Capcom, quando usa um motor gráfico próprio, não tem medo de brincar com ele e explorar ao máximo todas as vantagens que ele pode proporcionar. Por isso precisamos voltar a alguns anos e lembrar que inicialmente a RE Engine foi construída pensando no fotorrealismo principalmente, e isso por si só já traz muitas vantagens e eu posso explicar como. Pelo fato de ser focada nessa estética, mesmo quando não se tem o melhor trabalho em texturas ou elementos dos cenários em nível de detalhes, por si só o motor gráfico facilita o fotorrealismo. Se observarmos o comportamento de Resident Evil 7, por exemplo, comparando com os remakes de Resident Evil 2 e 3, ele é um jogo que, por ter sido lançado primeiro, por natureza vai ter gráficos inferiores, mas ainda assim a diferença entre ele e esses outros não é discrepante, embora exista. Com esse motor, muito antes de aplicar número de detalhes em uma superfície geométrica, a Capcom consegue brincar com a própria estética da textura. Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer é que nem todas as superfícies de Resident Evil 7 são super detalhadas, mas mesmo assim, elas continuam passando uma ideia fotorrealista graças às ferramentas do motor gráfico, algo que se estende até mesmo para os modelos dos personagens. Aqui existe algo chamado fotogrametria, que nada mais é do que um scanner em 3D capaz de escanear modelos da vida real para dentro do mundo do jogo. E isso, como vocês bem podem ver, trouxe alguns dos melhores modelos da geração do PS4. Quando focamos no rosto do Dante ou Nero, por exemplo, dá para ver os mínimos pelos de barba extremamente bem renderizados, da mesma forma que conseguimos ver o quão realistas são os dentes desses personagens. São elementos muito pequenos, que normalmente a gente não repara, mas ainda assim a Capcom conseguiu se concentrar nesse tipo de detalhe, o que é impressionante. Toda a composição de qualquer modelo aqui segue essa linha, e isso é incrível. Só que, como já era de se esperar, tudo isso demanda tanto do hardware que a expertise da Capcom usando a engine precisou entrar em cena, e é aqui que a gente precisa se focar. As batalhas por aqui, sem dúvida, são ferozes. Ver a batalha cheia de partículas em um ambiente gigantesco envolvendo Nero, Dante e Virgil é uma das maiores injeções de serotonina da geração do PS4. Todos os três personagens são muito exagerados, e assim como o ambiente tem sempre um impacto para tudo que ele recebe, cada golpe que cada um desses personagens desfere gera algum tipo de efeito visual. Geralmente as partículas entram em cena aqui para poder representar algumas faíscas, por exemplo. Por isso, o que eu tô querendo dizer descrevendo esse tipo de cena e dando todos esses detalhes é que tem sempre muita coisa acontecendo em tela nesse jogo, mas mesmo assim os 60 quadros por segundo continuam rolando com muita estabilidade. Então, para poder atingir esse tipo de coisa, além de usar a RE Engine para poder favorecer o realismo durante a gameplay principalmente, a Capcom brincou com algo que ela brinca muito bem desde sempre com os motores gráficos que ela constrói: as diferentes versões dos modelos de personagens do jogo. O que acontece por aqui, se amparando pelo uso do motor gráfico, é muito simples. Assim como ela fez com Resident Evil Code Veronica ou com o próprio Resident Evil 5, existem versões distintas do modelo dos personagens para gameplay e para as animações, e isso consegue determinar muita coisa na performance. Nas animações, como a gente acabou de ver, os modelos dos personagens aparecem no melhor estado deles. A gente vê muito mais detalhes, mas também vemos o uso de recursos especiais, como é o caso do espalhamento de subsuperfície para fazer a luz penetrar realisticamente na pele deles. Só que isso tem um custo até mesmo nos consoles mais fortes. Já não é a primeira vez que digo, mas é sempre importante reforçar: renderizar modelo de personagens costuma ser a parte mais difícil do desenvolvimento de um jogo, justamente porque nessa construção, além de milhares de polígonos serem considerados, também temos muitos efeitos pesados coexistindo. E a prova aparece justamente aí: a performance cai nas cutscenes. Só que durante a gameplay, esses 60 quadros por segundo são restabelecidos, porém o modelo do personagem é levemente simplificado e ele perde recursos como espalhamento de subsuperfície por conta disso. Só que é difícil de perceber isso graças ao que comentamos: a RE Engine é ótima em trazer resultados realistas, e a Capcom já havia dominado ela ao máximo na versão usada para poder desenvolver esse jogo, a ponto de não deixar a gente perceber que o modelo do personagem durante a gameplay é uma versão simplificada do que a gente vê durante as cutscenes. E diria que, julgando todo o histórico de jogos feitos usando essa ferramenta, ela parece ter sido construída pensando sempre nos 60 quadros por segundo aliados ao fotorrealismo. Se a gente parar para pensar, todos os Resident Evil que usaram ela, por exemplo, mesmo no PS4, miraram nos 60 FPS, e talvez por isso a Capcom a tenha desenvolvido com tantas opções de controle de qualidade
qualidade em diferentes partes dos seus jogos para poder facilitar a vida da performance em si. E isso pode ter garantido a performance do jogo ser tão estabilizada aqui num console que já estava perto do seu fim de vida. Ou seja, o mérito para o jogo rodar tão bem assim precisa ir para a Unreal Engine, que foi feita pensando nesse tipo de aspecto. E por isso que Devil May Cry 5 é uma peça de arte técnica. Raros são jogos que conseguem fornecer momentos como esses, com muita coisa acontecendo em tela, fazendo um uso de um alto padrão gráfico que é executado em 1080p de resolução, enquanto roda a 60 quadros por segundo. Mas ele fez, e fez de forma exímia. Mas deixa aqui no campo dos comentários se você conhece algum outro jogo que tem um padrão tão alto assim no PS4 e consegue rodar em 60 quadros por segundo. Aliás, nem precisa ser no PS4. Se você conhece algum outro jogo que é impressionante em 60 quadros por segundo em qualquer outro console, deixa aqui no campo dos comentários. Quem sabe ele não vire vídeo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí. Se quiser trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.